pressão e temperatura. Antes de entrarmos especificamente na parte prática desses produtos, falando sobre os modelos e aplicações, vamos entender duas grandezas da física para darmos mais abrangência à nossa fala e termos um entendimento mais amplo acerca da aplicação desses produtos em processos de utilidades industriais. Essas grandezas físicas, que são a pressão e temperatura, são propriedades mensuráveis de um fenômeno, corpo ou substância, ou seja, propriedades que podem ser expressadas quantitativamente, isso é, de maneira numérica. Temperatura é a grandeza física que mede a energia cinética média das partículas de um corpo, isso é, mede o grau médio de agitação das partículas desse corpo. Corpos com elevada temperatura apresentam uma maior agitação das partículas, se comparados a corpos mais frios. Essa definição de temperatura também é aplicada a gases, uma vez que a temperatura de um gás é proporcional a quanto rápido as moléculas desse gás estão se movendo. Isso pode ser observado também nas mudanças de fase de estados físicos da matéria, onde o aumento de temperatura de um corpo sólido, por exemplo, resulta no aumento da agitação das suas partículas, e em um dado valor de temperatura, essas partículas carregadas de energia cinética diminuem a sua atração entre si, e a substância acaba por se transformar em líquido, como se desprendendo entre as suas partículas. O inverso também é verdade. Se nós resfriarmos um gás em determinada temperatura, as suas partículas terão perdido energia cinética e acabam interagindo mais entre si, resultando na passagem do gás para o estado líquido, como em um condensador de amônia em refrigeração industrial, por exemplo. As temperaturas de mudança de fase são tão importantes fisicamente falando e nesse contexto de automação industrial também, tal que possuem inclusive nomenclatura própria, sendo chamadas de temperatura de fusão quando os corpos passam de sólidos para líquidos e temperatura de ebulição quando passam de líquidos para gás. Existem diversas escalas para a medição de temperatura, sendo que a escala de graus Celsius é a mais usada. No entanto, a escala de temperatura do Sistema Internacional de Medidas, SI, é a escala em graus Kelvin. 1 grau Kelvin corresponde a 1 grau Celsius mais 273. Por exemplo, 20 graus Celsius são correspondentes a 293 Kelvin, e assim sucessivamente. Agora vamos falar um pouco sobre a pressão, com foco, é claro, no que é mais importante e básico em termos de automação industrial e aplicação prática. A pressão é a força exercida por unidade de área, isso é, a razão entre uma força que é aplicada e a área sobre a qual ela está sendo aplicada. Por exemplo, a pressão dentro dos pneus do carro é gerada pela força dos gases sobre a superfície interna do pneu. Outros exemplos de pressão são a atmosférica, que é a força exercida pelo ar atmosférico sobre a superfície terrestre, ou o estouro de um balão de festa, por exemplo, se for enchido demais, ocorrendo pois a pressão interna se torna muito grande e a força ocasionada sobre a superfície ocasiona, por sua vez, o seu rompimento. Esses exemplos na indústria podem ser expostos através da pressão de ar comprimido em um reservatório ou, no caso do balão, da explosão de uma caldeira ou vaso de pressão ocorrida devido ao aumento súbito de pressão e falha dos pressostatos e dispositivos de segurança. Assim como no caso da temperatura, existem diversas variáveis para a medição de pressão. As mais usuais na indústria são bar, quilograma-força por centímetro quadrado e PSI, possuindo diversas tabelas de conversão entre elas para aplicações de produtos e projetos. Se aumentarmos a temperatura, aumentamos o grau de agitação das partículas, como nós falamos anteriormente.
Entretanto, se diminuímos a pressão, também obtemos esse mesmo resultado. Isso ocorre porque se diminuímos a pressão, diminuímos a força aplicada sobre as partículas, deixando-as mais livres, e o efeito contrário é obtido, logicamente, através do aumento da pressão. Para concluirmos a nossa fala acerca da pressão e temperatura, no caso dos fluidos térmicos, como vapor e amônia, por exemplo, pressão e temperatura são variáveis constantes. Dessa forma, quanto maior é a pressão, maior também é a temperatura, e quanto menor é a pressão, menor, por sua vez, é a temperatura. Outras variáveis físicas também estão envolvidas nesse contexto, como, por exemplo, velocidade, volume, calor específico, latente, total e mais tantas outras que são avaliadas uma a uma em conceitos de projetos e equipamentos, visando sempre a extração do potencial máximo de transferência térmica desses fluidos em aplicações industriais. Qualquer dúvida ou necessidade, não deixem de entrar em contato conosco pelos contatos que estão na descrição desse vídeo, e nós teremos o maior prazer em ajudá-lo nas suas necessidades e demandas. Um abraço e até a próxima aula do curso de Automação Industrial.